Olá a todos, olá a todas! Mais uma vez estamos aqui juntos em mais uma live do Danilo Bifone. Todas as quintas-feiras, sempre pontualmente às 8 da noite, a gente recebe figuras ilustres para discutir problemas e perspectivas da nossa cidade. O meu convidado de hoje é o Odir Júnior. O Odir é autista, o Odir é cicloativista e professor universitário. Seja muito bem-vindo, Odir. É um prazer imenso poder contar aí com um pouco dos seus conhecimentos, quer dizer, seus vastos conhecimentos na área de cicloativismo. Seja muito bem-vindo e muito obrigado a todos que assistem a nossa live na página do Danilo Bifone. Você chegou ainda, não curtiu a página do Danilo Bifone? Curta agora, deixe o seu comentário, deixe sua pergunta. Ao final, o Odir vai responder as perguntas de todo mundo. Muito boa noite, Odir. Seja muito bem-vindo. E a gente pode começar falando, Odir, sobre a sua recente descoberta sobre ser uma pessoa autista. Eu te conheço já há muitos anos e de uns tempos para cá eu passei a notar que você começou a publicar nas suas redes sociais que você se descobriu autista. Como é essa situação? Pode explicar um pouquinho para a gente, falar dessa coisa nova? Para mim, isso me pegou de surpresa. Bom, primeiro, boa noite. Agradeço a presença de todo mundo, né, para falar sobre o assunto. Eu vou falar rapidamente só sobre o autismo, que o assunto principal acho que é cicloativismo, né? Mas eu faço parte do contingente das pessoas que são diagnosticadas depois de adultas. Isso é mais comum no autismo leve, que é o meu caso. Uma criança com autismo grave logo apresenta os sintomas com 3, 4 anos de idade e é rapidamente diagnosticada, né? Enquanto quem tem um autismo leve, os sintomas parecem muito mais suaves, menos perceptíveis, e às vezes pode passar a vida inteira sem saber que pertence ao transtorno do espectro autista. Eu fui diagnosticado por um acaso, que nunca me passou pela cabeça que eu era autista. Né? Eu sabia que tinha alguma coisa estranha comigo, isso eu sabia a vida inteira, mas eu tive um micro pequeno, uma coisa muito pequenininha, um acidente vascular cerebral muito pequenininho, chama gliose, que é uma coisa que é normal a partir de uma certa idade a gente ter, faz parte do processo de envelhecimento, eu tenho 50 anos, e o meu foi no setor sensorial. Claro, quase fiquei louco com som, com cor, coisa que já me incomodava desde a infância, mas piorou muito repentinamente. Tentando pesquisar isso com uma neurologista, psiquiatra, etc., é que fomos tratar e ao mesmo tempo tentar descobrir a causa. E qual a causa? Eu sou autista. Eu sempre fui sensível e sempre forcei essa área, por falta de orientação. Né? E aí, claro, com o diagnóstico, as pecinhas se encaixaram, eu me entendi. Né? Então, para mim é uma experiência nova me perceber como autista. Mas autista eu sou a vida inteira. Eu só descobri agora. A gente sempre faz uma associação, de certa forma errada, né? Mas a gente faz uma associação de que o sujeito que é autista, ele é um sujeito ensimesmado, que tem manias, não se relaciona. E você, poxa vida, é um sujeito tão bem relacionado, tem um campo social vasto aí na área do cicloativismo. E eu fico imaginando quantas pessoas também não devem passar pela mesma situação e sem um diagnóstico correto, né? Mas veja só, veja o acaso. Como é que eu sou conhecido no cicloativismo, né? Como nerd da bike. Né? Uma característica de autismo, é hiperfoco. Eu sou focado em bicicleta desde os 7 anos de idade. Eu tenho 50 anos e continuo extremamente focado em bicicleta, qualquer assunto relacionado à bicicleta. E aí, eu sou conhecido no meio cicloativista?
Eu sou conhecido no meio cicloativista e sou conhecido entre os meus alunos, ponto. Né? É o meu campo das relações. Então, veja só, é um mito de que o autista é uma pessoa fechada. Ele normalmente se fecha quando ele não acha espaço para discutir os assuntos. Que era o que acontecia comigo antes da internet. Com a internet, os autistas apareceram no mundo, né? Por quê? Porque a gente vai achando os maluquinhos iguais a gente e vamos montando as nossas redes, né? Claro que no meio da turma da bicicleta, muita gente adora bicicleta, ama de paixão, etc. Mas quem fica decorando o catálogo da Shimano dos anos 90 sou eu, né? Por quê? Porque o autista sou eu. Ah, tá ótimo. Se a gente começar a falar de bicicleta dos anos 90, a gente vai ter que trazer à tona Autos A20, Autos A10, e o pessoal vai ficar aí perdido no que a gente vai conversar. A gente pode começar pelas Trek 820, 830, 850, né? Da brincadeira com bicicleta de cromo. Né? Mas aí... veja só fechando, para fechar a questão do autismo, a gente passar para o cicloativismo, né? Veja, é um mito de que o autista é uma pessoa limitada. Ainda hoje eu vi uma frase de alguém que dizia que o autista leve, como eu, diferencia-se do autista grave pelo seguinte: o autista leve, como eu, ninguém vê os prejuízos, só vê as qualidades. E o autista grave, ninguém vê as qualidades, só vê os prejuízos. Né? Então, o que ocorre? A gente tem, como autista, todo autista tem alguma capacidade fenomenal, né, acima da média, mas tem algum prejuízo social. E o meu prejuízo social qual é? Os meus círculos estão fechados na bicicleta. Eu não tenho uma vida social muito mais ampla fora isso. Agora, claro que daí dentro do meu meio aí dos nerdzinhos de bicicleta, do povo das mãos na roda, dos coleguinhas, né? De um colega nosso que estava hoje da Alemanha perguntando sobre garfo, material de garfo de bicicleta, um outro colega que estava na Itália decidindo que bicicleta comprar, eu estou em casa, né? É óbvio que daí eu estou em casa. Mas o meu foco mesmo, mais do que a própria bicicleta como artefato, né, mais do que a bicicleta como artefato, é entender o mundo da bike. O mundo da bike é formado por pessoas. Né? São pessoas que andam em cima das bicicletas. Odir, só para a gente fechar esse assunto do autismo, e até para ajudar quem eventualmente imagine que possa querer buscar ajuda. Qual é o procedimento para quem eventualmente possa vir obter um diagnóstico? Você procura um psicólogo, um psiquiatra? Qual é o profissional? Você tem que fazer um teste? Qual é o profissional responsável para dar esse tipo de diagnóstico? Olha, o profissional que dá o diagnóstico, pode fechar um laudo, né, de caracterizando a pessoa como autista, é o psiquiatra, não é o psicólogo. O psicólogo pode ajudar bastante, né? Não é o neurologista pode ajudar bastante, mas é o psiquiatra. Agora, eu recomendo que não que necessariamente procure o psiquiatra bambambam especialista em autista, mas um psiquiatra que entenda de autismo. Por quê? Porque o assunto é tão pouco conhecido que tem gente que ainda acha que autista necessariamente não olha nos olhos da outra pessoa, que autista é uma pessoa que fica abanando os braços no canto da sala, né? Claro, a gente tem os movimentos estereotipados. Eu bato a minha mão, meus alunos até me imitavam, às vezes eu mexendo a minha mão enquanto dava aula e tal, mas eu consigo olhar nos olhos das pessoas, né? Então precisa ser um psiquiatra com alguma familiaridade com o tema autista, principalmente se é um adulto, né, que desconfia. E se abrir com o profissional, explicar a sua diferença em relação aos seus irmãos, por exemplo. Né, e todas as suas dificuldades. E daí fecha o laudo, fecha o diagnóstico e se informa. A melhor coisa para um autista é simplesmente informação sobre o autismo. Tá, né? ótimo. É salva. Perfeito, Di, perfeito. E vamos falar um pouco sobre bicicleta, né? Que acho que muita gente aí está ansioso para saber.
Eu confesso para você, Odir, eu comecei a pedalar com 7 anos de idade e nunca mais parei. Mas eu não usava a bicicleta diariamente como meio de transporte. Por quê? Porque eu não tive necessidade. Tudo, o meu trabalho era perto de casa, até a adolescência. A gente, naquela época, hoje em dia, os jovens entram mais tarde no mercado de trabalho, né? Eu entrei no mercado de trabalho com 14 anos de idade. E a escola era perto, tudo era muito perto. Então eu não tinha necessidade, eu fazia tudo a pé, não tinha necessidade de usar a bicicleta. Aos 16 anos, quando eu terminei o segundo grau, fui fazer a minha primeira faculdade, que acabei não concluindo, eu fui fazer física na USP. E aí, por conta de uma deficiência do meio de transporte, porque eu tinha que sair da Moca e ir até a cidade universitária. Então, eu tomava um ônibus até o centro da cidade, do centro da cidade eu caminhava da Sé até a República, onde eu pegava um segundo ônibus que me deixava, então, em frente ao Instituto de Física. Eram praticamente 3 horas de deslocamento para ir e 3 horas para voltar. A primeira semana de aula eu falei, não, isso aqui está errado. Eu não vou perder 6 horas da minha vida preso dentro de um ônibus. E aí eu notei que eram 20 quilômetros e eu poderia fazer aquilo em menos de 1 hora. E foi que, então, eu comecei a usar a bicicleta diariamente como meio de transporte desde os 16 anos e nunca mais parei. E eu queria saber de você, Odir, como você começou, onde a bicicleta entrou na sua vida, com quantos anos, e a partir de que momento você passou a usar a bicicleta diariamente como meio de transporte? Bom, comigo a história foi um pouco diferente. Primeiro, eu venho de uma família com tradição nas duas rodas. Uma família do sul do país. E Santa Catarina é um estado que tem a primeira competição de bicicleta, a primeira volta é a volta de Santa Catarina, muito antes da volta de São Paulo. Tinha uma tradição de ciclismo, etc. e tal. Então eu tinha uma predisposição dentro de casa para aprender a andar de bicicleta rapidamente. Aprendi em torno dos 6 anos de idade. Só que ali eu apresentei o primeiro sintoma do autismo, que foi percebido pela minha mãe, não como sintoma de autismo. Eu demorei bastante a aprender a andar de bicicleta. Uma criança, eu que depois de adulto passei a ensinar crianças a pedalar, uma criança aprende em 3 dias a se equilibrar. 2, 3 dias ela está se equilibrando. Eu levei mais de um mês. Né? Era um primeiro sintoma, porque a descoordenação motora é característica do meu tipo de autismo, que é chamada síndrome de Asperger. É a maior dificuldade motora. Foi o primeiro sintoma. Só que eu me apaixonei. Meu pai andando de moto e o meu pai... E eu sempre falo que minha mãe me ensinou a andar de bicicleta e o meu pai me ensinou a pedalar. Tem uma diferença. Minha mãe segurava a bicicleta para eu sair andando para um lado para o outro e tal, tudo. Agora, quem me ensinou sobre pneu fino, calibragem, trocar marcha, me deu a primeira bicicleta de marcha quando eu tinha 10 anos de idade, me deu uma Caloi 10 gigante para eu aprender a pedalar com bicicleta de marcha, etc. e tal, contrariando a vontade da família, etc. Foi o meu pai. E o meu pai, desde criança, é que ficava na minha orelha contando histórias do Tour de France, explicando quem era o Eddy Merckx e outras coisas mais. Então, bicicleta, para mim, veio como aventura, como esporte, né? E assim foi durante muito tempo. Até pouco depois dos 30 anos de idade, quando eu consegui, finalmente, usar a bicicleta como meio de transporte. Mas eu, durante muito tempo, a bicicleta era a minha atividade de final de semana. Mas eu já estava envolvido na luta em torno da... Eu digo que eu virei cicloativista antes de virar o commuter, né, o ciclista urbano. Porque eu já estava envolvido com essas lutas ainda na época que eu pedalava mais de final de semana. Né? Sim, eu acho que muita gente começou assim, né? Sim, claro. Eu lembro, quando eu ia para a USP, era só eu, não tinha mais ninguém. Me viam como um alienígena. Eu chegava ali, ia de bicicleta, e era uma luta terrível atravessar a cidade de bicicleta, porque você não tinha a menor cultura de bicicleta em São Paulo. Por exemplo, a Bolsas e a Consolação não tinham corredores de ônibus, então eu ficava no lado... Olha que loucura, né? Eu achava
os ônibus ficavam no lado direito, embora não tivessem corredores. Eu ficava no lado esquerdo, na faixa mais veloz, imaginando, bom, pelo menos aqui os ônibus não me atropelam. Quem vai me atropelar vai ser o carro e eu me machuco menos. Mas, por sorte, eram vias que tinham um trânsito caótico, terrível, tanto de manhã quanto à tarde, a hora que eu voltava, e eu conseguia pegar o corredor. Então, eu ia ali pelo corredor, mas não se falava em ciclovia. Era uma coisa muito incipiente ainda. O que eu comecei a ouvir falar, vamos fazer uma ciclovia ligando a USP ao Ibirapuera, mas era uma ciclovia de lazer, era uma coisa, não se pensava na bicicleta como modal de transporte. Eu acho que você pode falar um pouco mais sobre isso, justamente por conta da sua pesquisa, do seu trabalho, da sua tese desenvolvida no âmbito do doutorado e do crescimento dos movimentos ao longo desses anos para que a bicicleta se tornasse, então, um modal sustentável e tivesse um olhar pelo poder público. Bom, a coisa se deu mais ou menos assim aqui em São Paulo e segue um padrão, né? No Brasil não foi muito diferente. Nós temos em anos 80, 90, a chegada no Brasil das mountain bikes. As mountain bikes colocaram a classe média para pedalar. Por quê? Porque o pobre sempre usou a bicicleta para transporte. São Paulo tem gente usando bicicleta para transporte desde os 1890. Mas eram os mais pobres. Né? Eram os mais pobres. E daí, claro, esses nem pensavam em um dia ter uma estrutura, né? Nem se articulavam, não tinham como. Gente que acorda 4h30, 5 horas da manhã, chega em casa tarde da noite, né? Não tinha articulação que tinha classe média. Mas quando a classe média começa a pedalar, é que a classe média descobre que tem buraco, a classe média começa a tomar fina, né? Nós devemos essa primeira geração que pedala a quem trouxe a mountain bike para o Brasil. Quem foi? A Renata Falzoni e o Arthur Alcorta. E daí monta-se o Night Bikers, um primeiro grupo dele de pedal noturno. E daí nós temos um primeiro grupo de pessoas que começa a pedalar e falar alguma coisa sobre o assunto, né? E uma característica dentro desses grupos, a Renata é um bom exemplo, alguém que pedala é jornalista. O jornalista tem poder de fala, né? Então, em anos 90, nós temos um grupo pequeno, que são os Night Bikers, e está tudo em cima da Renata Falzoni. Só que, na virada dos anos 90 para os anos 2000, nós temos uma coisa nova no mundo que vai trazer a bicicleta de reboque, que é o movimento anticapitalista. Sim. Né? É o movimento anticapitalista, ó. Caiu o muro de Berlim no começo dos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, caiu o muro de Berlim, desaparece a União Soviética, acaba a Guerra Fria, etc. e tal, tudo, mas o povo descobre que está na roça, né? Descobre que está na roça. E daí, claro, começam os movimentos, e uma das questões que o movimento anticapitalista vai trazer, né, naqueles grandes protestos contra os encontros do G8, né, a Batalha de Seattle, que virou até capa do CD do Rage Against the Machine, né, virou até um CD de rock, né, a referência ao protesto, é a questão do petróleo. E aí, como quebrar a dependência do uso do petróleo, pelo menos como combustível? Usando o anticonsumismo também, né? Hã? O anticonsumismo. O anticonsumismo, claro. Pensa-se na Holanda. A Holanda fez o que a gente estava tentando fazer nos anos 2000, a Holanda fez no começo dos anos 70, por conta da crise do petróleo. A Holanda não investiu na bicicleta no começo dos anos 70 porque era bonito andar de bicicleta. A Holanda tinha, Amsterdã tinha avenidas larguíssimas, que hoje são bulevares, mas foi uma forma, né, de diminuir a dependência do petróleo, é mudar o padrão de transporte. Né? E também, desculpa te interromper, mas também o trânsito caótico que eles estavam vivenciando naquele momento, né? Claro, o trânsito e a violência do trânsito, né? O atropelamento de crianças,
e outras coisas mais, né? A Gota d'Água foi um ano que teve assim um número muito alto de atropelamentos de criança na Holanda, né? E isso levou os pais a protestarem contra o trânsito e etc, né? Então daí o modelo holandês se mostra viável e no começo dos anos 2000 nós estamos lutando pela mesma coisa. As primeiras bicicletadas, as primeiras, antes de virar massa crítica, eram bicicletadas de protesto. Bicicletada contra o G8. Todo mundo de bicicleta na Paulista protestando contra uma reunião do G8. Né? E as manifestações eram na Paulista, até porque ali na avenida, na rua Estados Unidos, ali embaixo, estava o consulado americano. Tudo ia parar lá. É o momento que o Clinton está tentando bancar a ALCA. Então há uma série de protestos e etc. E tem uma segunda leva de pessoas pedalando. Não são os night bikers da Renata Falzoni. É uma juventude que está aí com 20 anos em 2000, portanto nasce em 1980, que já cresceu aprendendo a pedalar nas mountain bikes, porque a mountain bike é uma bicicleta muito boa para uma cidade como São Paulo, que é cheia de morro, que é cheia de buraco, né? É uma bicicleta muito boa para isso, não é plana. Essa juventude que pedalava de final de semana começa a pensar politicamente a bicicleta na cidade. E aí, nessa brincadeira, em 2002, nós estamos chamando a primeira massa crítica aqui de São Paulo, a primeira bicicletada. 29 de junho de 2002. Só que está tão ligado ao movimento antiglobalização que na primeira bicicletada, que foi num sábado de manhã, tinha 12 ciclistas, um carro da Globo, um carro da CET, um carro da PM. Por quê? Porque as redes de comunicação dos ativistas antiglobalização estavam sendo monitoradas. Né? Então, claro, a ligação vem dali o movimento da massa crítica. Né? E a Praça do Ciclista nem chamava Praça do Ciclista ainda, né? Ela nem era daquela forma, né? Ela sofreu uma reforma e ampliou, né? Foi marcado ali. E eu vou contar o porquê que a gente marcava ali. Eu morava ali perto, e dali naquele ponto da Consolação com a Paulista, a gente marcava os passeios de final de semana para descer a serra. Em 2000, eu estava descendo a serra. A gente descia pela Estrada Velha de Santos, fazia umas coisas complicadas, etc. Eu cheguei a quebrar a mão, quase tive a mão putada num tombo de bicicleta lá na Estrada Velha de Santos, né, no finalzinho do ano 2000. E eu morava ali perto, eu recebia ciclistas de fora e a gente marcava daquele ponto. A gente resolveu marcar a bicicletada do ponto onde a gente já se reunia, né? Quem sabia pedalar, todo mundo sabia chegar naquele ponto ali e dali saía a coisa, né? Bom, começa a bicicletada e a bicicletada começa como um passeio noturno completamente diferente de todos os demais. São Paulo já tinha em 2000 vários grupos de pedal noturno, organizados, uniformizados, com guias e etc., todos certinhos, bonitinhos, e a bicicletada começa anárquica, sem chefe, como ela sempre foi. Horizontal. Né? Totalmente horizontal. Eu sei que a PM passou anos procurando o líder da bicicletada. Toda vez vinha o oficial e dizia, quem é o líder? Quem é o líder? E o líder era o Joaquim. Parecia um alienígena dizendo, leve-me ao seu líder. Leve-me ao seu líder, exatamente. E daí quem era o líder? Tinha uma época que a gente dizia que o líder era o Joaquim, eles ficavam procurando o Joaquim. O Joaquim era um cachorro, né, cujo dono, cujo tutor era um rapaz chamado Luciano, né? Ele era o grande líder da bicicletada, era aquele cachorrinho que estava sempre nas bicicletadas, né? Um whippet, né? Então vejam, isso foi uma coisa nova aqui em São Paulo, um movimento horizontal. É o primeiro movimento horizontal de São Paulo, é a massa crítica. Primeiro movimento social com essa característica. Né? Já é uma característica século XXI. É uma coisa completamente nova do ponto de vista das ciências sociais, analisar uma massa crítica. É muito diferente de você analisar aqueles outros movimentos tradicionais e mais conhecidos como o movimento negro, o movimento feminista, né? Ou mesmo o movimento de moradia.
que são movimentos, o MST no movimento dos sem terra, que são movimentos de um perfil um pouco mais, eu não vou dizer antigo, né? O termo correto não é esse, mas de um perfil um pouco diferente daquele perfil da massa crítica. Porque vamos lembrar a questão do lugar de fala, né? Eu, como autista, tenho lugar de fala como autista. Eu não escolhi ser autista. A gente não escolhe uma série de situações da nossa vida e tem lugar de fala por conta disso. Agora, ser ciclista urbano para a classe média é uma escolha. Isso diferencia o movimento. Ele deriva de uma escolha. E daí, todo aquele que escolhe defende arduamente a sua escolha. Né? Por isso que nós somos chamados de talibikers, às vezes, né? de radicais, etc. Nós estamos defendendo a nossa escolha. É quase uma conversão religiosa, né? É muito parecido. O grande trunfo dessa massa foi, de certa forma, ter um número pequeno de pessoas para fazer um barulho tão grande, né? Olha, é uma característica. Tem um sociólogo, o Alan Tourenne, que faz uma boa análise sobre movimentos sociais, e ele fala que o movimento social sempre começa com figuras centrais, e não com as figuras periféricas. O movimento cicloativista ele é pequenininho. No seu auge, a gente podia falar em 250 ativistas em São Paulo. São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Quem são essas 250 pessoas? São 250 banqueiros? Não. O que essas pessoas tinham? Poder de fala. Né? Muitos jornalistas, arquitetos, né? Advogados. E aí as pessoas trocam informação. Eu, por exemplo, os coleguinhas jornalistas me ensinaram a falar com a mídia. Por exemplo, me treinaram. Eu, como profissional do direito, alimentava o pessoal com legislação. Coleguinha que é arquiteto alimenta o pessoal com conhecimento de urbanismo. Há uma troca muito grande, é uma troca horizontal, né? Então, em pouco tempo, essas pessoas estão muito articuladas e elas passam a pautar a mídia. 2012, a primeira fase da eleição é pautada pela bicicleta. E acho que juntamente, caminhando aí, para e passo, você tem o crescimento das redes sociais, né? Já a época já surgiu o Orkut, depois, posteriormente, o Facebook. Foram as ferramentas que foram utilizadas, né? Nós temos que lembrar que a internet ela tem um papel. O Manuel Castells, que é um sociólogo muito otimista em relação à internet, né? Ele atribui um papel muito importante à internet em relação aos novos movimentos sociais, né? E de fato, né? Porque a internet amplia a fala. Movimentos em rede existem desde a Idade Média. Só que uma rede analógica, como eram as antigas, como eram as redes, por exemplo, que se formaram durante a Revolução Francesa, dependiam de panfletos. Panfleto precisa ser levado um a um, precisa ser impresso. Enquanto que uma lista de e-mail, você manda um e-mail só e imediatamente está na caixa postal de todos os que são da lista. Né? Então a internet trouxe um poder fantástico de comunicação que permitiu os movimentos que funcionam em rede se fortalecerem. Orkut, Facebook, posteriormente WhatsApp, né? Mas antes disso, as listas de e-mail. O Brasil tem, desde o final dos anos 90, tinha uma lista de e-mail no Yahoo, que chamava-se Bike One List, hoje ela não existe mais, infelizmente, né? Mas é que ela congregava, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, todo mundo do Brasil que, de alguma forma, tinha contato com bicicleta. É a época da internet de escada, você tem que baixar para o seu computador todos os e-mails e ler. E aí, estava uma Renata Falzoni, estava eu, estava o pessoal do downhill, estava o pessoal do esporte. Todas as vertentes do uso da bicicleta estavam na mesma lista. E os e-mails ainda não eram agrupados por assunto como são hoje em dia.
numa lista de discussão. Então, Sim, eram milhares de eram e-mails. milhares, você tinha que ler tudo. Então todo mundo lia tudo. O cara do downhill está lendo um e-mail de cicloativismo. O cara do cicloativismo está lendo um e-mail sobre competição de downhill lá não sei aonde, etc. Eu, num dado momento, me vi colunista de um site de downhill. Eu que nunca montei numa bicicleta. Mentira, uma vez eu dei uma volta numa bicicleta de downhill. E eu tinha uma coluna num site de downhill para falar de outros assuntos. Tive por alguns meses, enquanto o site funcionou. Né? Então, claro, é a mistura que tem no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que vai criar o caldo para surgir a massa crítica. E a massa crítica daí amplia. A massa crítica vai ser aquele caldeirão de inovação que vai gerar, 10 anos depois da sua existência, né, um momento em que ela começa a pautar a eleição. Veja, sem usar os canais tradicionais. A Renata Falzoni tentou ser vereadora nos anos 90, né? Isso é um canal tradicional de comunicação, elegeu um vereador, ela teve 9 mil votos, não se elegeu vereadora. Nós não tínhamos os canais oficiais da participação política. Nós só tínhamos o grito e a capacidade de incomodar no trânsito. Eu acho que dá para fazer um paralelo com o que a gente vê hoje em dia, que no direito é uma coisa que fora do Brasil cresceu bastante, no Brasil ainda está começando, que é a punição por shaming, que é a vergonha. Eventualmente, quando você sabe que eu sou da área ambiental, a gente tem o coletivo Muda Moca, que a gente planta árvores voluntariamente. Muitas vezes um comerciante vai lá e corta a árvore do seu estabelecimento. É muito difícil a gente conseguir provar e eventualmente esse sujeito receber uma sanção administrativa da prefeitura. É complicadíssimo. Mas aí o grupo se mobiliza no sentido de ir nas redes sociais do cara e falar: olha, você tinha uma árvore aqui, você tirou a árvore, eu não vou mais no seu estabelecimento. Eu vou dar uma nota negativa, porque eu gostava de ir porque tinha uma bela árvore frondosa aí na porta e nós ficamos sabendo que o senhor retirou essa árvore. A revelia do poder público. E esse tipo de atuação, os grupos ganharam muito com isso, seja através das redes sociais, seja através dos movimentos presenciais, como foi a massa crítica. Sim, a massa crítica, quantas vezes ela não invadiu, por exemplo, o estacionamento de um shopping center que foi inaugurado sem um bicicletário? Por exemplo. Né? E cada vez que havia um atropelamento com morte, pendurando uma ghost bike, uma bicicleta no local pintada de branco. Sim, fomos várias vezes. Várias vezes também. Né? Então, claro, essa forma de atuação, que é uma forma de protesto não violenta, né? Feita toda a última sexta-feira do mês, porque isso acontecia na última sexta-feira do mês, marcada com antecedência, conhecida, sem liderança, sem se poder apontar um responsável para ser processado, porque o shopping center foi invadido o estacionamento sem dano nenhum para o shopping center, mas eu lembro que quando nós invadimos um shopping center, os seguranças ficaram morrendo de medo, até que eles perceberam que a gente só estava dando volta. Né? Eu não sei se você estava na bicicletada, rapaz, para mim foi emblemática. Um rapaz se queixou que ele estudava na Uninove da Vergueiro, e não tinha bicicletário, não deixavam ele sequer amarrar a bicicleta no portão da faculdade. A bicicletada foi lá, a gente entrou no meio do pátio da faculdade, todo mundo pedalando. Tava. Então, pois é o shaming, é o shaming, é o shaming. É o shaming, funciona. Sim. Isso é uma coisa muito anos 2000, 2010, né? Isso é muito século XXI. Mas isso funciona porque há redes, porque vai ter um monte de gente fotografando, porque vai parar no Facebook, que vai ser espalhado. Veja o caso da Greta Thunberg. Como é que a Greta Thunberg começa? Não é ficando na frente do órgão público com cartazinho? Como é que uma pessoa começa o movimento que ela começou? Ela não teria essa amplitude que ela teve no seu movimento se não tivesse um monte de gente batendo foto em celulares e compartilhando nas suas redes sociais. Né? Quem era aquela menina que fazia isso? Isso amplia.
Então, graças à internet, os movimentos ganham sim, né? Alguns movimentos como esses ganham sim uma capacidade de articulação e de poder muito grande, né? Tá ótimo, Odir. Você que chegou agora e está acompanhando essa entrevista maravilhosa com o Odir, faça o seguinte: dê o seu like, faça a sua pergunta. Daqui a pouquinho o Odir vai responder todas as perguntas. E se você perdeu, dá para assistir a reprise no YouTube. Amanhã ela estará disponível. Basta acessar o canal do Danilo Bifone, se inscrever na página e ativar o sininho para receber todas as notificações. Odir, eu queria te perguntar, rapaz, partindo da bicicletada, como a gente chegou a uma rede cicloviária de 400 quilômetros em São Paulo, num estalar de dedos? Bom, vamos pensar como é que se deu a coisa, né? Vamos dar a sequência da coisa. 2009, o cicloativismo de São Paulo toma a sua primeira paulada no final do ano. É a morte da Márcia Prado, Sim. na Avenida Paulista. A morte da Márcia Prado foi amplificada, né? Foi um luto coletivo vivido por muita gente, né? Não só pelos seus familiares, pelos seus amigos, mas pelo cicloativismo de São Paulo. Passam-se quase 3 anos. No ano de 2012, nós temos a morte da minha amiga, eu falo emocionado, da Juliana, da Julie. Praticamente no mesmo quarteirão, no quarteirão seguinte. 2012 também é o ano que é aprovado a Lei de Mobilidade Urbana, a primeira lei do Brasil que estabelece política pública. E é ano de eleição. Ora, daqueles ciclistas do movimento naquele momento, quantos não eram jornalistas? Se um jornalista num movimento sabe fazer, é indicar para um coleguinha quem é um jornalista dentro de outro meio que possa pautar. E aí, a gente descobriu um cara no Estadão que pedalava. O cara começa a fazer reportagens. A gente descobre alguém dentro da Folha de São Paulo que pedala, vai lá conversa com o cara para sair alguma reportagem sobre o assunto, né? E começa-se a pautar a mídia. Pois bem, a primeira parte da eleição, o primeiro turno, foi pautado pela questão da bicicleta. Por quê? Porque ocorreu justamente a morte da Juliana bem naquele momento, né? Ali na Paulista. Pois bem, 5 candidatos, 5 principais candidatos assinaram uma carta compromisso que foi elaborada por um grupo grande de ciclistas, né? E foi apresentada pelas duas criadas fazia pouco tempo, associações. O Instituto Ciclo-BR e a Associação Ciclocidade. 5 candidatos assinam a carta compromisso. Vão para o segundo turno 2 candidatos. Os 2 candidatos que foram para o segundo turno prometeram 400 quilômetros de ciclovias. Vamos lembrar, não é a promessa de um candidato, é a promessa de 2 candidatos. Tudo bem, o candidato ganha a eleição, toma posse, passa um mês, passa um segundo mês, tem um terceiro mês, o Davi tem o braço arrancado na Paulista, na mesma região. E aí? E aí o que fizeram? Jogado no Rio. O braço jogado no Rio. Né? O que fizeram os ciclistas? Os ciclistas foram de uma sabedoria fenomenal, que é uma das coisas que eu discuto na minha tese. Né? Uma sabedoria intuitiva que pode gerar uma ampla discussão no campo da filosofia do direito, que é a questão do poder soberano, né? E o estado de exceção e estado de direito. Os ciclistas não se reuniram para linchar o motorista como normalmente se faria no Brasil. Não, os ciclistas estavam debaixo de chuva, quase 1.000 pessoas, na frente da casa do prefeito, com cópia da carta compromisso firmada. Ali o prefeito eleito sentiu a pressão. Há uma lei que estabelece que
que o transporte não motorizado tenha privilégio em relação ao motorizado no planejamento, né? A legislação municipal que vem desde os anos 90 e que não era cumprida, plano cicloviário, etc. A pressão via mídia do movimento, e aí a prefeitura começa a se mexer. Mas acontecem as chamadas jornadas de junho de 2013. As jornadas de junho balançaram a gestão de São Paulo. Nós sabemos disso. Não é só 20 centavos? Não é só 20 centavos. Sabemos que começou de uma forma, termina de outra. Né? Há toda uma discussão sobre as jornadas de junho, até hoje. Os estudiosos estão discutindo. Eu lembro que em maio de 2013, e isso pode ser achado na internet, eu vi o vídeo recentemente, estava disponível. Em maio de 2013, houve uma mostra da Ecofalante, uma mostra de cinema. Eu participei de um debate, e naquele debate eu avisei, eu que já estudava temas relacionados, eu já estava fazendo meu doutorado, e eu avisei que havia uma parcela muito grande de jovens que não se sentiam representados pelos partidos tradicionais, pelos sindicatos e outros meios tradicionais, e qualquer hora ia pular para a rua para suas pautas, fossem elas quais fossem. Um mês depois foram. Né? Num círculo pequeno eu fiquei com fama de guru, bruxo, etc. e tal, mas é mera análise social, né? Pois bem, as jornadas de junho atrasaram um pouco, mas dentro da prefeitura a pressão foi sentida, a questão da bicicleta foi sentida e foi levada a sério. E aí houve uma coisa inédita em relação ao diálogo ciclistas Municipalidade de São Paulo. Ocorreu diálogo. Até então havia disputas de palavras de ordem. O Kassab gritava uma coisa, a gente gritava outra. Né? O Serra gritava uma coisa, a gente gritava outra. Não, naquela gestão, que é a gestão Haddad, houve diálogo. Né? Resolveram dialogar com os ciclistas. Nós percebemos que havia foi um dos grandes trunfos, né? Foi, sim. A hora que eles propuseram o diálogo, nós nos propusemos a dialogar também. E nós nos propusemos a contribuir. Não é à toa que o prefeito Haddad, até hoje, costuma falar que a grande obra, o grande mérito da obra da construção cicloviária de São Paulo não era dele, era dos ciclistas, da pressão dos ciclistas. Porque, inclusive, nós ajudamos a estabelecer os trajetos, né? Nós tínhamos conhecimento técnico, às vezes melhor do que alguns funcionários, não todos, obviamente, muitos são muito qualificados, mas outros não tanto, e nós tínhamos muito conhecimento técnico acumulado dentro do movimento, graças aos colegas que vinham das faculdades de urbanismo e arquitetura, que nos treinaram, né? Que cederam esse conhecimento para nós. Então nós tínhamos condição de estabelecer um diálogo de igual para igual. E aí se construiu. Vamos lembrar que o Ministério Público de São Paulo se colocou contrário. Moveu uma ação. O Ministério Público de São Paulo moveu uma ação cuja petição inicial pedia o desfazimento de toda a obra já feita. Eu, como profissional do direito, eu acessei a petição inicial, né? Pedia isso. O juiz deu uma liminar que não concedeu o pedido proposto pela promotora, né, do desfazimento, mas estabeleceu a suspensão. E durante 6 meses ficou parado. Até que a liminar é cassada quando? No dia 27 de março, né, de 2000, eu estou tentando lembrar o ano agora. No dia 27 de março, numa bicicletária que tem 7 mil pessoas. 7 mil pessoas, 7 mil ciclistas na Avenida Paulista. Isso parou o trânsito de São Paulo inteiro, porque se você para a Paulista, você para São Paulo, né? São Paulo anda no limite. Para a Marginal, para todo o resto da cidade. Para a Paulista, para todo o resto da cidade. É aquele efeito dominó, né? É o efeito dominó. E aí, o Tribunal de Justiça, o presidente cassou a liminar. E estabeleceu que qualquer discussão sobre a legalidade ia prosseguir, mas que a obra poderia prosseguir. Não faltam vídeos na internet dessa bicicletada dos 7 mil.
E aí a obra continuou. Até porque a gestão do Haddad ela ficou tolhida de outras possibilidades, de outras realizações e transformou as faixas de ônibus e a construção cicloviária nas suas bandeiras, nas suas realizações. E aí nós conseguimos aquela linda faixa vermelha na Avenida Paulista. Perfeito. Aquilo acho que foi a grande conquista de tudo, né? Você estava na inauguração? Tava lá. A Então, Lupineta cortou a faixa. claro. E daí vejam só, deixa eu contar uma coisinha sobre aquele dia, né? Aquele dia especificamente. Um pouco antes, meses antes, tinha acontecido em 2016, isso acontece em 2016. Algum tempo antes tinha acontecido posso ter errado o ano, acontecido em Curitiba o Fórum Mundial da Bicicleta. E foi uma delegação de São Paulo gigantesca para o Fórum Mundial da Bicicleta de Curitiba. Os paulistas deram uma invadida, né? Até porque tinha toda essa questão, estava na Berlinda e o escambau e tal, nós invadimos. Nós fizemos muito contato com o pessoal de Curitiba naquela época. Quando, no dia da inauguração, eis que eu encontro na Paulista um monte de gente do Paraná que veio para a inauguração. Para prestigiar. Para prestigiar. Mas num dado momento, diante da... Eu me emociono, desculpa. Mas na frente da Ghost Bike da Julie se reuniram eu, o irmão da Julie e duas pessoas que sempre foram do cicloativismo e trabalhavam na prefeitura de São Paulo, e nós quatro choramos, que foi um negócio. Quatro marmanjos chorando ali, muito emocionados e tal. Por quê? Foi uma guerra essa construção. Vamos lembrar, nós tínhamos metade da... Vamos lembrar que a oposição à construção de uma rede cicloviária de São Paulo foi tão forte que na eleição seguinte o candidato que ganhou com a bandeira de retirar as ciclovias. E aumentar as velocidades das marginais. E aumentar a velocidade das marginais. Ou seja, nós tivemos que lutar contra uma cidade inteira. E a única coisa que a gente queria, o que é? É um caminho seguro. A gente lutando pela vida. A luta do cicloativismo não é uma luta pelo prazer de passear por aí, mas sim pela proteção da vida. Porque vamos lembrar, domingo as pessoas estão passeando na ciclovia da Paulista, mas no resto da semana são os nossos coleguinhas entregadores que estão ali com a vida protegida, utilizando aquela ciclovia. Sim. Se hoje um monte de gente congestiona a ciclovia da Faria Lima, é porque sente proteção naquela ciclovia para circular. E é engraçado que a gente ouve, Odir, muita gente que eventualmente acaba associando a ciclovia a uma um plano partidário da esquerda, o que não é uma verdade, né? Coincidentemente, aquele prefeito que estava lá naquele momento era de esquerda, mas qualquer outro que fosse ia sofrer a mesma pressão e que ia ter o mesmo resultado. Não, e o detalhe é o seguinte, eu chego a defender na minha defesa de tese que como foram os dois candidatos, né, o Serra e o Haddad, que propuseram os 400 quilômetros, se fosse o Serra eleito e o Serra fizesse, nós teríamos um movimento talvez da esquerda contrário à construção das ciclovias. Sim. É que nós tivemos em São Paulo a direita contrária às ciclovias, por um acaso, mas poderia ser a esquerda contra as ciclovias. Né? Porque tinha que ser obra de algum prefeito. Calhou de ser ele. No fim das contas, a gente conseguiu e levou os 400 quilômetros, né? 400 quilômetros e o atual prefeito está construindo umas coisinhas, etc. Apesar dele ter o atual prefeito Bruno Covas. Eu não sei se foi seu contemporâneo na época da faculdade. Mas sim, esse monte de DP consegui. Ele foi meu veterano, mas foi seu veterano. Eu encontrava na faculdade. Então, somos no mesmo meio, né? O Bruno, né?
Então, Bruno, quantas vezes não disse que o Haddad tinha espalhado ciclovias por São Paulo como orégano numa pizza, né? Quantas vezes ele não falou isso? Só que existe um plano cicloviário, existe legislação que vem desde os anos 90, e é uma legislação elaborada por um então vereador do PSDB, que é o Walter Feldman. Ou seja, a pauta da bicicleta já foi do PSDB em São Paulo, depois foi do PT, não importa, né? E está construindo alguma coisa. Pouca coisa, muito pouco. Eu gostaria que ele tentasse superar o Haddad e construísse 500 quilômetros, o Dori e ele. Eu gostaria que eles disputassem quem fizesse mais obra cicloviária, eu ia bater palma. Né? Mas está tendo que fazer alguma coisa. Por quê? Porque é política pública mandatória. Simplesmente a construção de uma obra cicloviária é alguma coisa que está ancorada num artigo da Lei de Mobilidade Urbana, uma lei federal. É uma política que hoje o município precisa cumprir. Incentivar os transportes ativos, os transportes não motorizados. E o melhor incentivo é criar a estrutura para que a pessoa nova, a pessoa que tem medo, a pessoa que não tem coragem, ande com segurança. Sim, porque a gente tem uma demanda represada de muita gente que, quiçá, começa a pedalar aos domingos, naquelas ciclofaixas de lazer, e eventualmente vê que não é uma distância intransponível e que pode passar a ter isso no seu cotidiano. Claro. E veja só, Danilo, nós que somos o da velha guarda, você pegava Rebouças numa época que não havia estrutura nenhuma, atravessava a ponte da Marginal, você vai entender o que eu vou falar agora, atravessava uma ponte em cima da Marginal, porque os piores pontos para bicicleta em São Paulo sempre foram as pontes em cima das marginais. Sim, porque né? tem a alça de retorno. Porque aí tem as alças de retorno e a alta velocidade, né? A alta velocidade que a estrutura permite. Então, veja só, eu uma vez fui questionado por um ciclista, eu que sou morador do fundão da Zona Norte, e utilizava a bicicleta para a região central diariamente, atravessando, não raras vezes, a perigosíssima Ponte do Limão, ou fazendo um outro trajeto, pegando um trecho que é um pouco pior que uma ponte. Existe um ponto de São Paulo pior do que as pontes das marginais. Chama-se rotatória da Campo de Bagatelle. Que ninguém consegue naquela praça, né? Não tem como atravessar ali. Não tem. É uma praça, é um não lugar. Aquele monumento no centro é um não lugar, porque ninguém consegue atravessar para chegar lá. E eu cheguei a ser atropelado na Praça Campo de Bagatelle. Eu lembro. Eu fui atropelado e recebi impropérios do atropelador. Lembro dessa situação. Seu ombro machucou. Meu ombro, eu tenho algumas sequelas desse atropelamento. Né? Tem um colega que houve fotos que foram tiradas. Foi atropelado na Paulista por um taxista, enquanto ele está se levantando, pessoas seguram o taxista que tem descido do carro para chutá-lo. Isso é São Paulo. E daí vejam só, quanta pressão não foi feita para que se criassem ciclovias em cima das pontes? Né? Porque isso teve que trabalhar, inclusive, a cabeça rodoviarista de alguns planejadores urbanos de São Paulo. Eu ouvi de gente que é técnico com 30, 40 anos de planejamento de tráfego, dizendo é inviável construir uma ciclovia numa ponte como a Cruzeiro do Sul. E daí nós falamos, vamos fazer no centro. Mas o metrô, ué, tá lá a ciclovia. Tá lá a ciclovia. E deu. Ô, Di, infelizmente a gente está estourando o nosso tempo e tem umas perguntas para serem respondidas aqui para a gente não deixar o pessoal de casa na mão. Primeira pergunta vamos lá aqui, do Lucas de Sá. Muitos especialistas recomendam o uso de bicicletas em tempos de pandemia para evitar a aglomeração social no transporte público. Odir, como você avalia o uso das bikes como modal nesse momento? Mandatório. Eu não apenas recomendo, eu digo, é essencial que a gente utilize a bicicleta.
Né? Se eu não me engano, eu vi uma notícia, não tenho certeza se foi Belo Horizonte, que criou faixas provisórias para incentivar a se conferir. Né? Precisamos utilizar. Sobretudo, a maior parte dos países está incentivando o uso da bicicleta. Nas lives que eu faço aos sábados, eu converso com pessoas dos mais diversos países. Você tem a França, você tem a Itália, inclusive dando benefícios monetários. Você tem um vale para comprar bicicleta, você tem um vale para consertar a sua bicicleta e você acaba desonerando o transporte público nesse sentido, né? Sim, desonera o transporte público. E veja só, ao desonerar o transporte público, a pessoa que escolhe ir de bicicleta, ela está evitando pegar um transporte cheio de gente onde ela pode se contaminar. E uma outra questão, Odir, uma outra questão que é interessante, eu falando com um colega, ele falou, mas eu não vou nem pegar transporte público, nem vou pedalar, eu vou com o meu carro. Aí eu tô seguro. Eu falei, você tá seguro no seu carro? Não, eu tô porque ali eu não me contamino. Eu falei, por um acaso você tira o sapato toda vez que você entra no carro? Ou você entra com o sapato sujo que você pisou na calçada e depois liga o ar-condicionado pro vírus circular no seu habitáculo? Aí ele ficou preocupadíssimo e largou o carro, começou a ir de bicicleta. Aí, ó, tá vendo? Claro! Claro, o uso da bicicleta é mandatório numa situação como essa. Tá ótimo, Odir. Época de pandemia e época de terremoto, use bicicleta. Vinícius Xavier. Boa noite, Danilo e Odir. Gostaria de saber se, na visão de vocês, conforme estou acompanhando o debate, há uma relação entre cicloativismo e a superação das formas de relações sociais econômicas e capitalistas. Bom, é uma pergunta um pouquinho mais complexa, mas eu respondo com uma certa facilidade. Vamos lembrar de uma coisa? A hora que você monta em cima de uma bicicleta, você é um ciclista. E aí, não importa se a sua classe é A, B ou C. Não importa se a sua bicicleta custou R$500 ou 50 mil. Na hora de ser atropelado, você vai se machucar igual. Perna não se compra. Perna, a gente tem um pouquinho de herança genética, o resto você constrói com o seu pedalar. Trabalhando. Você trabalha a sua perna. Tá? E não da forma estética, mas da forma funcional. Ou seja, o uso da bicicleta, ele é, pela sua característica, meio que contrário a alguma lógica do capital. Ele questiona algumas lógicas do capital. E para quem usa bicicleta constantemente, como você, eu e outros tantos mais, a gente aprendeu que o valor de uso é mais importante do que o valor de fetiche. Não adianta o selim ser bonito se ele dá calo, né? A bicicleta pode ser linda, maravilhosa, ela tem que ser do seu tamanho. Então a gente gosta do valor do uso. Sim, o que vai ser é aquela relação, o que vai ser mais útil para você, né? Claro, o que é útil para você? Indo para a última pergunta, Odir. Fábio Rossini. Segundo o último estudo que tive acesso, a poluição do ar mata por volta de 6 pessoas por dia na cidade de São Paulo. Os maiores causadores dessa poluição são os veículos motorizados. Temos um transporte público insuficiente e superlotado. Vocês acreditam que modais ativos, principalmente a bicicleta, são, além de uma importante alternativa de mobilidade, também um instrumento de apoio ao meio ambiente e, por consequência, à saúde pública? Bom, eu não só acredito, né? Eu não vou trabalhar aqui aquilo que são as minhas crenças, são os fatos. São os fatos. Se a gente conseguisse colocar 30% ou 40% da população de São Paulo pedalando diariamente, nós ganharíamos o quê? Um ar de melhor qualidade e não só isso, tudo que advém do exercício físico constante. Né? A qualidade de vida, né? A saúde que melhora, etc. e tal. Então, impulsionar os modais ativos de transporte é política pública, inclusive no campo da saúde, principalmente no campo da saúde. Mais do que tudo, 6 pessoas por dia em São Paulo, 4.600 por ano em São Paulo morrendo por males causados ou agravados pela poluição. É o que a gente mata todo ano aqui em São Paulo por conta do uso excessivo de automóveis.
E principalmente, Odir, aquela questão, o ciclista está fazendo um benefício não só para a saúde dele, mas ele está contribuindo para mitigar os efeitos nocivos da poluição atmosférica através da queima incompleta dos combustíveis fósseis. Então, ele está salvando a vida dele e de mais uma galera ali que poderia estar respirando mais um carro. Veja, se eu vou de carro, eu estou poluindo. Se eu vou de bicicleta, eu não estou poluindo. Se eu vou de ônibus, eu estou ocupando um espaço. Se eu vou de bicicleta, eu estou desocupando um espaço. E ao eu usar a bicicleta, eu vou ficar menos gripado, eu vou ter menos risco de hipertensão, etc. Eu vou desonerar o próprio sistema de saúde. Sim. E aí você construindo ciclovias e dando meios para que as pessoas utilizem mais bicicletas, você economiza em leito de hospital. Claro. Tem os estudos do Paulo Saldiva, professor da USP, professor em Harvard, etc., que comprovam isso. Isso é fato. Isso não é objeto de crença, é fato. É simplesmente fato objetivo. Tá ótimo, Odir. Olha, Odir, eu tive a grata satisfação de te receber hoje aqui, nessa verdadeira aula. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Você, assim, na minha opinião, uma enciclopédia do cicloativismo e tecnicamente também, sobretudo da bicicleta. Eu agradeço demais. E vocês que estão acompanhando as lives do Danilo Bifone, todas as quintas-feiras, sempre às 8 horas, nós temos um convidado especial batendo um papo sobre assuntos relacionados à cidade de São Paulo. E aos sábados, nós temos, então, as lives relacionadas ao panorama da Covid-19 internacionalmente. Essas lives do sábado estão chegando ao fim, então aproveite para assistir, são só mais 2, mas as lives de quinta-feira continuam normalmente. Se você perdeu, não teve a oportunidade de assistir essa entrevista maravilhosa com o Odir, basta olhar a reprise no YouTube. No YouTube, procure o YouTube do Danilo Bifone, inscreva-se no canal e ative o sininho. Muito obrigado mais uma vez, Odir, e se puder, fique em casa. Até logo, boa noite. Muito obrigado. Valeu, Odir.